seja bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. E como prometido, este é o quinto vídeo da série Resgate a Sã Doutrina. E hoje eu vou falar sobre o arrependimento. O que é de fato arrependimento e o que era então o batismo de arrependimento praticado por João. Tá? Como a gente viu no vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. O objetivo desse resgate aqui é desespiritualizar as escrituras. E para isso a gente precisa dar o real significado para as palavras em grego, do que deixar o significado simples, que acaba dando abertura ampla para interpretações e sugerindo coisas que não tem nada a ver com a sã doutrina. Tá? Eu explico isso melhor em outros vídeos. Então, aqui nós vamos tratar do batismo de João e se ele realmente é necessário nos dias de hoje. Vamos então ver o que de fato era o verdadeiro arrependimento. E o texto base, a gente vai citar aqui Marcos 1, de 4 a 5. Vamos lá. Apareceu João, o Batista, no deserto, pregando as calamidades e aflições em que o povo estava submergido, para arrependimento e remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram mergulhados por ele no rio Jordão. Bom, vocês viram que eu já traduzi de forma correta a palavra baptista, né? Explicando o que significa esse mergulho no vídeo anterior. Se você não viu, assista. E agora nós vamos fazer a tradução das outras palavras que eu já destaquei aqui como grego. Então a primeira dela é metanoia, que foi traduzida como arrependimento. Na verdade, metanoia, ela significa mudança de mentalidade, tá? A outra palavra é áfesis. Eu não sei a pronúncia correta, tá, pessoal? Eu não sou expert em grego. Que significa livramento da escravidão ou da prisão. A outra palavra é hamartia, ou amartia, desvio do caminho e desvio de cometer erros, fazer o que é errado. É isso que significa. Exomolégio, nossa, são palavras difíceis, né? Enfim, eu não sei a pronúncia correta. Prometer publicamente, concordar, comprometer-se com algo. Essa são as traduções mais amplas dessas palavras. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, não no grego clássico. O grego koiné era o grego do povão. Então as palavras elas realmente tinham significados muito mais amplos do que aquele significado literal, aquele significado básico da palavra, tá? Agora nós vamos de fato traduzir esse verso dentro desse contexto que a gente apresentou aqui, tá? Apareceu João Batista no deserto, pregando as calamidades e aflições em que o povo estava submergido para a mudança de mentalidade, para libertar dos erros e desvios cometidos. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e concordando com seus desvios, eram mergulhados por ele no rio Jordão. Olha só, pessoal, com essa tradução correta, se pode extrair o que de fato João fazia e a sua verdadeira missão, qual era o caminho que ele estava indicando. Mas vejam, para existir uma mudança de mentalidade, ou seja, se arrepender, é porque em algum momento o povo havia se desviado do caminho correto. Concorda comigo? Isso é lógica. A gente está fazendo aqui o uso do raciocínio, tá? Isso é lógica pura. O texto monta isso, essa lógica para a gente. Para se arrepender de algo que fez, de um caminho, é porque se desviou de um caminho errado, segundo o próprio significado dessas palavras, tá? Então, quando é que isso se deu? A história nos revela isso. Temos alguns fragmentos da história da época, desde a época do domínio grego. Um dos principais historiadores chama-se Flávio Josefo. Ele destrincha muito bem o domínio, quando Alexandre começou a dominar a região, como o Alexandre tratou os judeus daquela época. Ele tratou bem, porque os judeus chegaram até ele apresentando o livro de Daniel e disseram que ele seria vitorioso. Mostraram para ele quem ele representava ali no livro de Daniel, e então ele foi conquistar o resto do seu reino. Ao voltar, ele abraçou o sacerdote, o sumo sacerdote,
daquela época e perguntou como se oferecia ofertas. E foi lá e ofereceu ofertas. A partir dali ele fez um acordo, né, com os judeus e começou a ter um relacionamento com eles. E como presente, ele enviou os que sabiam, os letrados, os religiosos e os sacerdotes para estudar em Alexandria. Tá? Alexandria foi uma cidade fundada por ele no Egito. Alexandria é a sede da maior biblioteca da antiguidade. E lá não era coisas boas que tinham não, pessoal. Lá era onde se concentrava todo o misticismo e ocultismo do mundo antigo, onde todos os ensinos egípcios estavam lá, contidos, onde todos os ensinos babilônicos estavam lá, e além disso, o helenismo que propagado por Alexandre também estava ali, toda a filosofia helênica, todo o neoplatonismo, Aristóteles, tudo estava ali. Então eles foram influenciados com esse novo ensino. E quando eles voltaram, eles aplicaram isso dentro das escrituras, tá? E esse fato fica confirmado dentro dos evangelhos, quando Jesus confronta os sacerdotes, os saduceus, principalmente os saduceus. E os fariseus, eles tinham uma visão, sim, bem voltada, carregada de filosofia grega, mas os saduceus eram mais carregados pelo misticismo e ocultismo. Por exemplo, quando Jesus é questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. Sabe por que eles não acreditavam na ressurreição? Porque eles tinham a concepção, criada em Alexandria, de que a alma era eterna e iria para um outro plano. Por isso não havia necessidade de ressurreição. Então eles queriam pegar Jesus nisso. E muitas outras questões que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu escrevo isso nos meus livros. Por isso eu fiz questão de escrever, porque o vídeo não dá para fazer tudo isso. Mas isso está registrado com detalhes, principalmente nos 2 primeiros livros, que é A História Não Contada e O Fim da Rebelião, tá? O Fim da Rebelião eu já estou disponibilizando ele pela internet, é só você me pedir inbox que eu envio ele digital. E se você quiser ele impresso, a gente pode conversar e negociar. Eu não vou cobrar além do valor da impressão, entendeu? E o primeiro livro eu estou fazendo uma releitura dele e uma correção de muitas coisas que eu estou acrescentando. Então ele ainda está em fase de correção. Correção ortográfica, correção de alguns textos que eu usei bíblicos que peguei de versões como a NVI e que eu descobri que são péssimas versões. Então não utilizem essas versões. Vocês vão ver a versão que eu uso aqui nos meus textos, na Citação das Escrituras, é de uma Bíblia de 1600 anos atrás e de uma do século XIX, tá? Eu uso essas 2 Bíblias para fazer isso. São textos mais antigos. Tem diferenças? Tem sim. Foram alteradas? Foram também, como a gente está vendo aqui, né? Bom, voltando ao contexto, tá, pessoal? Além disso, esqueci. Antes de voltar para o batismo de João, a história confirma que houve esse desvio e as escrituras também confirmam isso. Foi uma profecia feita por Isaías muito antes dela acontecer. Veja só o que Isaías fala. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. E isso fica bem evidente ao analisarmos o judaísmo de hoje, tá? E o judaísmo do tempo de Jesus. Totalmente corrompido, totalmente mistificado e totalmente enraigado às filosofias gregas ali para explicar a vida após a morte, para explicar Deus. O Messias criado por eles é um Messias helenizado. E até hoje, esse Messias que eles acreditam é o mesmo Messias que foi construído lá atrás, é um Messias helenizado. Tá? Voltando então ao contexto do batismo de João. Portanto, pessoal, aqui fica claro
que a missão de João era trazer de volta o povo que afirmava conhecer o Altíssimo. Essa era a missão dele. O Deus de seus antepassados, a quem afirmavam prestar culto. Era essa a intenção de João Batista. E o arrependimento pregado por João era direcionado para aqueles que, de certa forma, tinham contato com os mandamentos e as leis de Deus e com os profetas, tá? Eram as pessoas que tinham contato com isso e que foram desviadas por um ensino totalmente deturpado da verdade. Mas por quê? Olha só que interessante. Mas por que Paulo, quando saiu a pregar para os gentios, ele não fazia uso da pregação do batismo como meio de salvação? E também do seu rito, como vemos em Atos e nas cartas de Pedro. Tá? Olha o que Paulo diz. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Bom, Paulo mesmo afirma em uma de suas cartas que não prega o batismo, e sim o que Jesus havia feito, promovendo esperança para a humanidade. Esse é o Evangelho de Cristo. Ora, Paulo não foi também batizado? Foi. Ele não foi confrontado com as calamidades e aflições em que estava mergulhado e levado ao arrependimento para se desprender das crenças religiosas e dos conceitos que tinham a respeito dos mandamentos de Deus lá atrás? Ele não foi transformado em Cristo por intermédio do Espírito Santo e por meio das aflições, perseguições e humilhações que sofreu? O livro de Atos deixa isso claro, obviamente que ele foi, tá? Mas Paulo entendia que essa atitude poderia inflar o seu ego. Qual atitude? A atitude de promover o batismo. O batismo, o rito do batismo, tá? E também ensinar sobre a calamidade que o povo estava mergulhado. Porque ele podia inflar seu ego e também causar divisão, como aconteceu com os seguidores de João Batista. Já tinha esse exemplo na época dele. Além do que, ele compreendia que o batismo de arrependimento era necessário somente para aqueles que tinham contato com o Altíssimo e sua palavra, que o conheciam antes de conhecer Cristo, sejam pelas histórias dos antepassados ou por terem o livro da lei e dos profetas, tá? Mas que por algum motivo nesse percurso a compreensão do verdadeiro Deus e de sua palavra estava obscurecido pelos dogmas e normas criados pelo sistema religioso daquela época, que os impedia de reconhecer o Deus a quem diziam servir e adorar. Pô, então, ele não se fazia necessário o batismo para os gentios, porque estes não haviam tido contato com as Escrituras, sequer ouviram falar do único Deus. Mas que ao levar até eles as boas novas, apresentando o que Jesus havia feito, e como ele venceu a morte, explicando a essência de Cristo, sua missão e a necessidade de salvar o homem, automaticamente aquelas pessoas que não tinham qualquer contato religioso com a doutrina criada pelo judaísmo para explicar Deus, eram transformados em Cristo Jesus e se submetiam à transformação realizada pelo Espírito Santo, tá? Por isso Paulo afirmou não ser para ele necessário ensinar o batismo, pelo simples fato de que, ao terem contato com o Evangelho de Cristo, a transformação era uma consequência natural, porque Paulo os inseria num ambiente propício para a transformação acontecer. Ademais, o que já estava acontecendo naquela época é que o rito do batismo havia se tornado uma promoção para as pessoas que praticavam o rito, tá? Assim como é hoje com as denominações, porque ficava se contando vantagem, porque tinham sido batizados. Vejam só, Paulo afirma isso. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. Veja, aqui desse texto a gente pode tirar várias lições, tá? A gente pode contextualizar da seguinte forma. Por acaso as denominações cristãs foram crucificadas em vosso favor, vocês que a seguem? Por acaso vocês foram batizados por essas denominações? Eu acho que aqui sim, aqui essa resposta é ok. Mas as denominações cristãs e seus dogmas e doutrinas foram crucificados ao favor de vocês? Fica essa questão. Porque vejam que ali existiu uma divisão. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E hoje o que nós temos é uma divisão de mais de 33 mil denominações cristãs.
Será que isso vem de Deus? Será que isso vem do alto ou vem dos homens? Hein? Mas então, e nos dias de hoje? Será que se faz necessário o batismo de arrependimento? Ou seja, apresentar ao povo por que eles estão mergulhados em calamidades e aflições, com a intenção de conduzi-los a uma mudança de mentalidade, por terem se desviado do caminho e cometido erros que os afastaram do Pai de Cristo? Será? Bom, para isso, a gente precisa compreender o que de fato tem acontecido com o cristianismo. E a gente só vai compreender isso lendo as declarações que Jesus fez na sua época para os líderes religiosos. Vejam então. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal miraculoso. Será que o cristianismo, que foi sendo construído durante os séculos, ele vivia da verdade, da verdadeira fé, ou ele viveu de sinais miraculosos? Fica a pergunta. O que a história nos revela? Que esse cristianismo ele foi fundamentado na fé ou de sinais? Bom, primeiro que Constantino, ao juntar a Igreja de Cristo com o Estado, foi porque ele viu um sinal, não é verdade? Um sinal miraculoso no céu. E dali ele raciocinou que aquilo era necessário se fazer. Tá? Os desvios que vieram antes da junção entre Igreja e Estado também aconteceram muitos sinais. Tá? É porque a história não conta isso. Mas isso também está no meu primeiro livro, onde eu desvendo todos esses detalhes. Foi muito difícil conseguir essa história, porque a história dos primeiros séculos até ali o quinto século, entre o segundo e o quinto século, existe muito pouco documento, muita pouca coisa. Muita coisa se perdeu. Então, para você juntar esses fragmentos e conseguir descobrir é muito complicado. Então, eu fiz essa compilação e coloquei no meu livro, no meu primeiro livro, tá? Estou colocando no primeiro livro. Essa é uma das alterações que eu estou fazendo, porque é necessário se fazer isso. Porque agora que eu consegui contato com esses documentos. Então, será que o cristianismo que nós temos hoje, ele foi formulado com base em sinais miraculosos? É óbvio que foi. Então, já é a primeira dica, tá? Agora, as declarações que Jesus faz. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Aqui pega em todas as denominações. Nenhuma escapa. Primeiro, porque todas elas colocam fardos pesados em cima do cristão, em cima do seu membro. Seja no muito servir, tá? Igrejas hoje estão se matando de servir em ministérios. A pessoa trabalha 24 horas, ela não tem tempo para cuidar da família, da esposa, dos filhos, ainda tem que estar na igreja trabalhando em ministério, tem que estar fazendo as coisas para a igreja, porque senão não consegue galardão. É assim que funciona. Então colocam esses fardos pesados enquanto sofrem todas as calamidades lá fora, ainda tem que vir para a igreja e se matar por causa da obra do Senhor. Além disso, isso não é só isso não. A maioria dos líderes não levantam um dedo, tá? E não só isso, cara. Eu vou pegar aqui também o exemplo dos adventistas. Eles são pessoas que colocam fardos pesados. Porque, na verdade, o sábado é importante? É. O sábado foi revogado? Não. Não foi revogado. Tá? Porque ele faz parte dos mandamentos eternos do Senhor. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram toda a carga do tempo dos fariseus, lá do tempo de Jesus, e aplicam as mesmas regras para se cumprir o sábado. Então se coloca novas regras, substitui aquelas regras do tempo de Jesus, que naquele tempo era o quê? Eles não podiam andar, os passos eram contados, eles não podiam fazer nenhum esforço físico, não podiam suar, transpirar no dia do sábado, eles tinham que ficar quietinho, parado. Isso é só algumas coisas. E hoje não é diferente, tá? Hoje é a mesma forma dentro das igrejas adventistas. Porque durante a semana você faz tudo de errado, mas no sábado você tem que ser santo. Que diferença eles têm dos fariseus? Naquela época, nenhuma. E detalhe, eles dizem que é um dia santo dedicado para o Senhor, mas tem muitos líderes adventistas, muitos pastores que no sábado fogem para o sítio, saem
de fora da comunidade, não atendem as pessoas, não ajudam. E na verdade Jesus mostra que o sábado ele era para você estar ali com as pessoas, ajudando nas dificuldades. O que Jesus fez no sábado foi ajudar todos aqueles que estavam em dificuldades. Ele não parou um minuto. E por que nós devemos parar? Por que nós não podemos estender a mão para o próximo nos dias de sábados? Por que nós temos que nos recolher? Então, olha só, isso aí é o outro extremo adotado por umas denominações, tá? E, além disso, você pega as igrejas hoje, eu vou citar, tá? Universal, Mundial, da Graça, as assembleias. O que eles fazem? Eles não fazem filactérios largos ou franjas para deixar mais longo suas vestes. Mas o que eles ostentam? Isso aqui, o que acontecia com os fariseus, com os sacerdotes e os líderes daquela época, eles ostentavam riquezas, poder, para dizer para o povo que eles eram abençoados por Deus. Tá? Mas isso tudo começou quando a igreja ligou com o Estado também. Quando o clero foi estabelecido como hierarquia. Porque ali começou a se colocar vestimentas diferentes. Até hoje a Igreja Católica tem vestimentas diferentes. O subalterno tem uma vestimenta mais simples, o superior vai até chegar ao Papa com vestimenta muito mais ornamentada. Aqui entra do cristianismo o que se pegou lá do passado. E trazendo para os evangélicos atuais, você tem a ostentação de carros, de roupas, de viagens, e tudo isso dizendo que é bênção do Senhor. Não é diferente. Eles faziam isso para mostrar para o povo que eram abençoados por Deus, porque eles não eram pecadores como eles. E porque eles obedeciam às normas rigorosamente, servindo ao Senhor. Por isso eles eram abençoados. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. Não é diferente hoje. Porque esses programas evangelísticos do cristianismo, eles devoram as casas. É 24 horas. As senhoras, as mulheres, as beatas ficam ali o tempo todo. E são convencidas a darem dinheiro para ajudar na obra. E fazem longas programações, longas orações. Isso aqui também encaixa programações evangelísticas, programações de oração. Hoje você tem muito oração no monte, vamos causas impossíveis, isso, aquilo, aquilo outro. Essas campanhas de orações muito longas que se faz, não se agrada a Deus. Não é isso que Ele quer. Não é assim que você vai conhecer a vontade dEle e fazer a vontade dEle. Tá? Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais para mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filhos do diabo do que vós. Olha só. O Ocidente foi construído pelo cristianismo. Porque quando as Américas foram descobertas, logo em seguida os missionários vieram. Seja os missionários da Igreja Católica, seja os missionários protestantes, porque eles queriam conquistar territórios. Então na América Latina vieram os missionários católicos, na América do Norte os missionários protestantes, na África e nos outros países ali da região da Ásia, ali como Filipinas e outros mais, foram também os protestantes através dos ingleses. Vejam bem, a intenção deles era conquistar a terra e eles usaram o pretexto de levar o evangelho, de converter aquelas pessoas, mas na verdade eles estavam convertendo aquelas pessoas à cultura deles, culturalizando o que eles achavam correto e tirando toda a cultura daquele povo. E isso aconteceu na Índia, a Índia não foi tão forte, mas aconteceu na Índia, os ingleses fizeram isso, aconteceu na África, aconteceu nas Filipinas. Por que o Oriente Médio não aconteceu? Porque o Oriente Médio foi evangelizado pelos apóstolos. E hoje, para você ter ideia, o cristianismo não existe no Oriente Médio. Quem domina lá é o islamismo. Quase não se vê cristianismo ali. Por que será? Isso já é uma questão a se debater, não é verdade? Por que o cristianismo não está inserido ali? Porque não foi o cristianismo que evangelizou e quem fundou aquilo ali. Foram os apóstolos que fizeram isso. Foram os primeiros cristãos. E o cristianismo acabou destruindo aquilo que foi feito. Então, para não perder, tendo perdido aquilo, eles expandem para outros lados. E hoje que nós temos nações totalmente devastadas pelo pecado.
nações cristãs surgiram, foram convertidas por esses povos que se diziam servos de Cristo, hoje 2 vezes mais filhos do diabo e merecedores da morte eterna do que eles foram no passado. Porque as sociedades viraram um caos. As sociedades ocidentais viraram um caos. Não vou entrar na questão das orientais, que também é um caos. Mas não, isso aí é tema para outro assunto. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui, o que a gente extrai desse versículo? Que se faz questão de pouca coisa, tá? Se faz questão de muito pouca coisa essas denominações. E elas exigem demais. Mas ao invés, e quando é necessário elas aplicarem justiça, aplicarem a misericórdia e a fé, elas não fazem. Sabe por quê? Porque olha só, durante os últimos 30 anos, as igrejas evangélicas foram crescendo no nosso país e na África. A custa de quê? A custa de ofertas. A custa de arrecadações. E veja só, hoje o mundo enfrenta uma calamidade muito grande. Pobreza, miséria, inflações, e o povo não tem mais dinheiro. Mas quem tem dinheiro? Quem acumulou riquezas? Foram as denominações. Mas elas não querem abrir mão. Elas não querem promover justiça. Tá? Elas não querem agir com misericórdia para aqueles que precisam. Sabe por quê? Porque elas não têm fé. Porque elas fazem... Hoje fica evidente que elas fazem caso de pouca coisa. Elas fazem questão de pouca coisa. Está evidente. Será que é diferente daquela época que Jesus falou para os judeus, para os religiosos daquela época? Além de tudo isso, eles transformam aquilo que deveria ser um templo físico, dedicado ao Altíssimo, um covil de ladrões. Ou seja, um ambiente para se praticar corrupção, lavagem de dinheiro, ganhos ilícitos em cima do sofrimento e ignorância do povo. Jesus também afirmou que eles serviam ao dinheiro e não ao Senhor, tendo em vista que estavam cada vez mais ricos, enquanto o povo sofria com a miséria, fome e doenças. Além disso, eles acusavam todos aqueles que estavam debaixo das calamidades por estarem sofrendo aquilo porque estavam debaixo da autoridade do diabo e porque não eram fiéis nos dízimos e nas ofertas de arrependimento que deveriam ser apresentados aos sacerdotes. Vejam o que eles faziam. Eles acusavam os que estavam sofrendo de estarem em desobediência, em pecado, dizia que aquilo tudo era obra do diabo, que estava acontecendo, e que eles deveriam seguir o exemplo deles, para que eles pudessem ser protegidos daquilo que estava acontecendo. Hoje é diferente, o cristianismo diz, será que o senhor desse cristianismo é o dinheiro? Fica evidente que é o dinheiro de todas as denominações, tá? Eu não estou excluindo nenhuma aqui. Porque aquelas igrejas que eram pequenas igrejas há 20 anos atrás, hoje se transformaram em grandes templos com 6 mil, 7 mil, 8 mil membros, 20 mil membros. Tá? Igrejas que eram pequenas, que eram famílias ali, que realmente existia o amor e dividiam o pão de cada dia, hoje se transformaram em megas igrejas. E elas estão preocupadas em pagar suas contas. O dinheiro se tornou o senhor delas. Enquanto o povo vive em calamidade. O que elas pregam no púlpito? Que isso é obra do diabo. Que é porque estão em pecado, é porque não estão ofertando, é porque não estão colocando no altar tudo que tem, né? Como disse um certo bispo por aí. E as outras igrejas adotam, mesmo as batistas tradicionais, mesmo as assembleias adotam a mesma coisa. E a católica não fica de fora, faz a mesma coisa, as mesmas atitudes. E sempre, olha só, isso do contexto bíblico, tá? E sempre que eram confrontados em seus desvios, eles tramavam contra Jesus, até o ponto de quererem matá-lo. Por quê? Por que será? Porque estava sendo exposto toda a sujeira que eles varriam para debaixo do tapete. Todo o sistema construído por eles estava sendo exposto à luz. Jesus estava tirando das trevas, do oculto, e revelando ao povo o que estava acontecendo. E aquilo os irou demais, tá? Eu sei que isso aqui vai irar muita gente, mas eu não tenho medo não. Tá? O cristianismo, ele seguiu os mesmos passos do judaísmo dos tempos de Jesus.
Assim como o sistema religioso daquela época normatizou as Escrituras e criou leis de conduta para se adorar e se relacionar com o Altíssimo, assim também o cristianismo normatizou o Evangelho de Cristo, o crucificando novamente. O cristianismo tramou contra Cristo para matá-lo. Nos últimos 1.600, quase 2.000 anos. 1.900 anos. Vamos tirar os primeiros 100 anos no primeiro século, tá? Por isso, a transformação por intermédio do arrependimento, ela se faz necessária sim nesses dias atuais. Os ensinos praticados por João Batista nunca se fizeram tão necessários. Lembrando que a gente está desespiritualizando, porque era muito vago e não sabia o que João Batista fazia. Ora, pregar a batismo de arrependimento, agora você sabe o que ele fazia. Ele mergulhava, ele mostrava para as pessoas por que elas estavam mergulhadas na calamidade e no sofrimento. Explicava para elas que elas precisavam mudar a mentalidade delas a respeito do que elas acreditavam sobre as Escrituras e que elas precisavam se arrepender, mudar de direção no sentido de reconhecendo os erros cometidos, tá? Contra o Altíssimo. Isso é pecado. Erros cometidos contra o Altíssimo. E reconhecê-los. Confessar. Toda a base das sociedades existentes foram edificadas com base na construção normativa do cristianismo, que doutrinou o Evangelho de Cristo e tirou a simplicidade e pureza da sã doutrina. Realmente tudo foi modificado. Festas, modificado e recriado. Festas, tradições familiares, calendários, superstições, ideologias sociais, políticas e até a divisão dos poderes existentes nos dias de hoje. Instituições financeiras, tá? Lembrando que quem criou as instituições financeiras foram os Cavaleiros Templários, foram os primeiros que fizeram esse sistema, tá? Isso é histórico. As constituições das repúblicas, todas são baseadas no cristianismo. Os feriados, absolutamente tudo foi construído nos moldes do cristianismo. E aqui eu vou abrir só um parênteses. Aqui se tem um vislumbre do que é a Babilônia descrita em Apocalipse, tá? Porque ela não é só, como é ensinada por muitas denominações, um sistema religioso. Ela vai além disso. Ela é uma cidade, é um corpo organizado que funciona. E tem todos os meios funcionando. Uma cidade não é só uma parte que tem ali. A cidade ela tem várias coisas. Então, a grande Babilônia, descrita em Apocalipse, ela é a grande cidade. Não é verdade? Uma cidade precisa de vários componentes para funcionar. Então aqui já fica a dica. E eu escrevo isso no meu livro também, o primeiro livro. Tá? E por ter sido construído sobre um falso Cristo, o mundo atual ele está mergulhado em calamidades e aflições. Esse fato é incontestável e irrevogável pela palavra e pelas evidências. Pela palavra, as evidências estão na nossa cara, mas pela palavra muitos não conhecem, então eu vou citar. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Todo mundo está sendo atingido por esse fogo da aflição. Todo mundo está sofrendo calamidades e aflições. E a maioria será extinguida por ele, porque não reconhecerão o motivo. Poucos é que sobreviverão. Lembrando que remanescentes significa sobreviventes de um grande caos, de uma grande guerra, de um grande conflito. O remanescente é o único que sobreviverá a tudo que está acontecendo. Por não se ter compreendido os ensinos deixados por Jesus, aos cuidados dos apóstolos de se ter criado novas regras, dogmas, doutrinas, tradições, normas de conduta, tudo isso é a lei, tá? Que é combatida por Paulo e foi pregada no madeiro por Cristo e substituída pela graça. É tudo isso que é a lei e está num dos vídeos anteriores que eu já postei aqui, tá? Todas essas condutas por causa de todas essas condutas é que se está mergulhado nessas coisas que estamos vivenciando. E a humanidade não compreende o que está acontecendo. E nem vão compreender, tá?
se não tem quem revele, o cristianismo mesmo está fracassado, está fadado à destruição. Porque vive um engodo, vive uma mentira. Porque eles acusam o diabo como responsável e se apegam mais ainda em suas práticas religiosas na tentativa de receber o favor que vem do alto, acreditando que este zelo é que irá livrá-los desse sofrimento e restaurar a normalidade no mundo, enquanto isso, outra parcela da sociedade que não adere aos ensinos cristãos e às formas de gestão acusam a religião cristã e seus ensinos de serem responsáveis por tudo de ruim que acontece no mundo. Vejam, o cristianismo ele está enredado em trevas. Não abriu os olhos ainda, não enxergou. Os seus líderes, mestres, professores não percebem que essas correntes de orações para salvar a humanidade, para acabar com a guerra na Síria, para não deixar essas imigrações acontecerem, para tirar a corrupção do Brasil e dos países de terceiro mundo, para trazer prosperidade, essas orações são em vãs. São vãs. De nada valem, tá? Se não houver arrependimento, reconhecer os erros, se não compreender por que estão mergulhados em calamidades, se não voltarem a compreender e a abraçar a aliança eterna feita por Cristo, tá? Se não obedecer às leis e os decretos de Deus, não adianta. E olha só, isso que está acontecendo aqui hoje em dia, tá? Essa calamidade toda que está atingindo o mundo por causa do cristianismo. E tem aquela outra parcela que acusa o cristianismo disso, é exatamente a mesma mentalidade que existia no tempo de Jesus. A história mostra isso. A própria Bíblia também deixa isso descrito. Olha só, a Judéia ela estava sofrendo calamidades por intermédio da fome, pobreza, desigualdade social, corrupção, doenças em larga escala, porque o judaísmo, naquela época, violou os decretos, mandamentos e aliança eterna, colocando outros em seu lugar feitos pelas mãos dos homens. E Roma acusava o fanatismo religioso dos judeus de ser o causador de todos os problemas enfrentados na Judéia. Olha, coincidência? Não é coincidência. Vejam que nada mudou mesmo depois de 2000 anos. Continua a mesma coisa. Profecia, ela se extrai das evidências. Não é você prever o futuro. Isso não é profecia. Tá? A profecia é extraída das evidências. Vejam lá em 1 Tessalonicenses, no finalzinho. Eu acho que é no final do capítulo. Eu vou colocar aqui embaixo aonde está, porque eu não me lembro de cabeça, tá? Então, vai aparecer aqui. Ok? E vocês leem lá. É por isso, tá, que se faz necessário conduzir este povo obstinado em desobedecer aos mandamentos do Altíssimo e levá-los ao arrependimento, ou seja, a uma mudança de mentalidade em relação às verdades contidas nas Escrituras e modificadas pelas doutrinas cristãs que vieram no decorrer dos séculos da nossa era, levando o povo ao erro e desvio do caminho certo, para que, compreendendo o porquê estão mergulhados em calamidades e aflições, deem ouvidos ao verdadeiro Evangelho e sejam de fato capacitados para discernir entre o verdadeiro Messias dos demais que foram criados ao longo dos séculos pelo cristianismo e que ainda são criados nos dias de hoje por muitos, né? Não é por menos que novos Joãos Batistas estão sendo levantados nos dias de hoje. Muitos estão vindo com o espírito de João. E aliás, lembrando aqui, é preciso esclarecer que João Batista não era Elias, e muito menos a reencarnação de Elias. Quando a profecia afirma que era necessário vir Elias para preparar o caminho, e o próprio Jesus confirma a profecia afirmando que João veio no espírito de Elias, isso não quer dizer que era Elias, e sim que as características de João, o comportamento e a forma de ensinar eram semelhantes à de Elias. Até as suas vestimentas e estilo de vida eram parecidos com o estilo de vida de Elias, tá? Então não é o espírito reencarnado, não é coisa sobrenatural, não. É isso que significa, vindo no espírito de Elias. Muitos têm se levantado pelos 4 cantos da terra e adotado a forma de levar a mensagem de arrependimento com a mesma veemência de João Batista e com o mesmo entendimento que João tinha a respeito das calamidades e aflições que afligiu o povo de sua época,
e a necessidade daquele povo se arrepender de suas práticas religiosas, porque elas se opunham à doutrina do Altíssimo. Mas essa desconstrução, pessoal, não é algo fácil de se fazer não, viu? Não é da noite para o dia que ela acontece. Por estar tão enraizada e já com uma extensão do mundo em todas as gerações atuais que nasceram dentro dessa extensão, cresceram e foram educadas, é necessário uma desconstrução por vez. Senão a pessoa vai entrar em parafuso e surta, ou simplesmente não dá ouvidos para metade do que é ensinado a respeito disso. É por isso, então, pessoal, que eu escrevi esses livros. Esses livros não são escritos meus, não é para ganhar dinheiro, é uma série de livros que eu ainda estou escrevendo, onde procuro fazer essa desconstrução por etapas, destravando a mentalidade aos poucos, então, para que se possa compreender de fato os tempos e as estações, e se ter a oportunidade de reconhecer os erros e se arrepender, e mudar de direção, e se preparar para estar de pé quando o dia do retorno do Senhor acontecer, e não se decepcionar porque não foi recolhido com os demais, porque aqueles que continuarem vão se decepcionar, óbvio, porque aí sim, os que forem excluídos, eles se decepcionarão de tal forma que muitos irão chorar, de desespero por terem sido enganados por toda uma vida, e muitos outros rangerão os dentes de ódio, porque se sentirão traídos pelo Senhor, a quem acreditavam ter dedicado toda uma vida. Esse vídeo é só para destravar a mente de vocês por o que está acontecendo. Vim fazendo essa construção racional, tá? E ideológica com base nas escrituras. Tudo o que eu falei aqui é extraído de toda a escritura. Não é extraído de uma parte ou outra, não, como as doutrinas dos homens fazem. Tá? É por isso que eu escrevo livros, eu escrevo artigos e agora estou fazendo vídeo. No vídeo não dá para eu entrar muito em detalhes. Mas nos livros e nos artigos que eu escrevo, aí dá para eu destrinchar esse assunto e mostrar os textos bíblicos na íntegra e tudo o que está acontecendo. Esse pequeno vídeo, quase 1 hora, é só para dar um pontapé inicial em você.